E nós vamos ler no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, no verso 26. E aqui nós temos o milagre da anunciação. Lucas 1, 26, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem, chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar esta salvação, essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui um texto maravilhoso, conhecidíssimo, e que nos leva a uma reflexão sobre como Deus resolve revelar-se ao mundo de uma maneira tão simbólica, de uma maneira tão simples, de uma maneira tão maravilhosa, através da vida de um adolescente. A contar da tradição de casamentos muito cedo naquela cultura, não se sabe ao certo quantos anos tinha aquela jovem Maria, mas alguns especulam que 16, 17 anos. E ela era noiva, ela estava noiva, prometida em casamento para um homem chamado José, que a tradição e alguns relatos bíblicos vão dizer que era um homem um pouco mais velho do que ela, ou talvez um tanto mais velho do que ela. E Maria estava aguardando esse dia, o dia do casamento, o dia do cumprimento de uma promessa que havia feito entre as suas famílias. É interessante que tanto José quanto Maria, quando vistos sobre o prisma das suas ascendências, ambos tinham uma relação com a tribo de Judá, tribo da qual viria o Messias. E eu fico pensando, gente, o que aconteceu na cabeça de uma adolescente como ela, naquele tempo, no alto da sua pureza, da sua preservação devida para o dia do seu matrimônio, ao receber uma notícia com tantas características inusitadas, e eu diria até assustadoras,
pela complexidade do que elas significavam. Na verdade, Maria é informada que ficaria grávida. Esse primeiro ponto já a causava temor, porque como ficar grávida sem estar casada com o meu noivo? Aquilo já tinha uma implicação social muito profunda. Aquilo teria uma implicação social em muitas culturas, e especialmente na cultura aqui judaica, de morte por apedrejamento. Uma notícia como essa poderia gerar a morte por apedrejamento, porque ela agiria à semelhança de uma adúltera se aparecesse ali grávida sem ser do seu prometido esposo. A segunda grande surpresa que nós vemos nesse texto é a ideia de que Maria não só ficaria grávida, mas haveria uma intervenção sobrenatural, aquele que é o Senhor da vida e que tem poder para criar a vida e que tem poder para ter criado todo o universo do nada, a ponto de estabelecer-se que nós fomos criados a partir da própria terra. E nisso não há nenhuma crise com os evolucionistas, com aqueles que creem na geração espontânea, com aqueles que têm a ideia de que nós teríamos vindo de união de moléculas ou de moléculas em certas condições inorgânicas que tornaram-se, seres capazes de ter vida, ainda que como micro-organismos. O fato é o seguinte, o fato é que a Bíblia relata não de maneira científica, mas de maneira muito profunda, que Deus nos criou do pó da terra. E aí você faz uma escolha, é uma escolha muito simples, eu sempre digo isso. Ou você acredita em um milagre, ou você acredita em outro. Porque são dois milagres. A gente ter vindo do pó da terra a partir de ninguém, ou ter vindo do pó da terra a partir de uma mente criadora, então você acredita no milagre que você quiser. No final das contas, ateus e crentes acreditam em milagres. Porque nós temos surgido, com toda a complexidade que somos hoje, simplesmente de processos desarrazoados e sem sentido, em uma sucessão de eventos que se misturam no que a gente chamaria na grande sopa das improbabilidades. Então o fato é que aqui, esse mesmo Deus que criou o primeiro homem e a primeira mulher, tem poder e expressou esse poder e mandou que o seu emissário dissesse àquela adolescente que aquele que seria gerado dentro dela seria por vias sobrenaturais. Que ele mesmo traria vida, poria a vida do seu filho no ventre de Maria. Até porque o Cristo revelado teria que ser não só 100% Deus, mas ele teria que ser 100% homem, e Deus escolheu aquela jovem. O que já dá para ela, sem dúvida alguma, sem questionamento algum, a maior honra que um ser humano recebeu na face da terra, de ser Theotokos, mãe de Deus, mãe do Filho de Deus. Ela tem o choque cultural, posto que aparecer grávida em um contexto como aquele custaria a sua própria vida, a reputação da sua família, sofrimento do seu noivo. E segundo, ela passaria por aquela circunstância como a única mulher
que seria, pelo próprio Deus, colocada em uma situação de gestação. Mas não era apenas duas difíceis realidades, havia uma terceira, essa é a mais complexa. A mais complexa é de que quem iria nascer não seria um emissário, um João Batista, um grande profeta. Não era apenas a quebra de uma expectativa cultural, não era apenas a quebra de uma lógica biológica, bioquímica, havia também uma repercussão de grande profundidade. Quem estava vindo ali não era um grande homem apenas, não era um grande profeta apenas. Maria recebe a notícia de que estaria grávida daquele que salvaria a humanidade dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, um anúncio como esse poria a todos nós de joelhos. Algo tão complexo, tão inusitado, que interferência, que demonstração de Deus de que se preocupa com a sua criação. Ele teria que vir, por isso que ele veio. Ele teria que pagar no próprio corpo, na cruz, logo mais, no episódio da Páscoa. Ele teria que pagar no próprio corpo o que nós não poderíamos pagar com o nosso próprio corpo. Mas o que é interessante, gente, nesse domingo do Advento, nesse segundo domingo que nos prepara para o Natal, tendo Maria aqui como a personagem principal desta cena, alguém que é escolhida por Deus para uma missão que não foi dada a ninguém mais, por isso merecedora de todas as honras da Igreja de Cristo, por isso merecedora de todos os aplausos da Igreja de Cristo, por isso merecedora de todo o amor da Igreja de Cristo, por isso merecedora de toda observação, e por isso merecedora de toda imitação dos filhos de Deus e das filhas de Deus que estão aqui. E eu vou lhes explicar por quê. É importante frisar que uma adolescente sem muita experiência de vida, cercada pelos medos naturais decorrentes de notícia tão inesperada, pudesse ter dado um passo atrás. E aí eu fico pensando, gente, comparando um pouco Maria com Moisés. Se você conhece o Velho Testamento, de uma certa maneira, Moisés, ele é usado para ser o pai do decálogo, das leis de Deus. Não é isso? Simbolicamente, Deus escolhe Moisés. E ele escolhe Moisés para dar, através de Moisés, ao povo, a lei de Deus. Enquanto Moisés foi escolhido por Deus para dar a lei ao povo, Maria foi escolhida para dar a graça ao povo. Enquanto Moisés foi escolhido para escrever naquelas tábuas de pedra os 10 mandamentos e tudo aquilo que nós temos ali no livro do Êxodo, no livro de Levítico, de Deuteronômio, de Números, para escrever toda aquela história, como sendo o pai da revelação, da vontade de Deus, da ética de Deus para o mundo, que são as leis do Velho Testamento. Maria é escolhida para parir a graça. E é isso mesmo. São 2 emissários, 2 escolhidos. Um trouxe ao mundo, quando desceu do Monte de Sinai, as tábuas da lei, e a outra trouxe ao mundo nos seus braços o príncipe da paz, o salvador da humanidade. Aleluia! Isso é glorioso demais, gente. Isso deve nos fazer perceber grandes coisas nesse texto. E uma das coisas que eu percebo entre o comportamento, entre a resposta de Maria a uma responsabilidade dada por Deus, e a resposta de Moisés, se você olhar, gente, quando Moisés encontrou-se com Deus pela primeira vez ali, ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro.
sacerdote de Midian, depois que ele tinha fugido do Egito por ter assassinado, em eventual processo de defesa de alguém que estava sendo ali morto, tá? Ele seria certamente absolvido em um tribunal atual, mas na hora que ele comete aquele crime e que ele foge, e ele vai e encontra-se em outra região, ele estava ali cuidando das ovelhas do seu sogro, tá? E Deus aparece para Moisés em uma sarça ardente. Quem lembra disso aí? Uma sarça é um arbusto, um pequeno arbusto, que queimava, mas ela não se consumia, ou seja, era um fogo que você via o fogo, mas você via a sarça. Aquilo representando, gente, um pouco daquilo que Deus, quer fazer conosco. Ele quer nos fazer arder sem destruir. Ele quer nos fazer queimar pela pureza do seu fogo, do Espírito Santo, sem nos destruir, tá? Porque assim, o fogo na Bíblia tem 2 objetivos: destruição ou purificação. Os que creem em Cristo serão pelo fogo purificados. E aí vem as tribulações, vem as lutas do cotidiano, vem as lutas que a gente vive, e Ele quer passar a gente por esse fogo de depuração. Mas há o fogo da condenação, o fogo que consome, e isso vai depender do material. Deus está fazendo um povo, uma igreja que não será consumida pelo seu juízo, antes será purificada pela sua presença e pelo seu Espírito Santo. Então nós temos aqui Moisés, olhem bem para mim, nós temos aqui Moisés se encontra com Deus, está ali o arbusto, Moisés olha para Deus, e Deus fala com Moisés, e Deus diz a Moisés: Moisés, eu quero que você vá e liberte o meu povo. Eu? Não, Senhor, eu não. Eu sou gago, eu não sei falar. Como é que eu vou chegar e vou libertar um povo inteiro? E Deus começa a dar palavras a ele, dizendo que ele deveria ir, até que o exorta no final da conversa. Moisés precisou de muito convencimento para estar pronto. Maria, sabendo que estava diante de um tríplice desafio: primeiro, o desafio de estar grávida sem estar casada, problema sociocultural de profundas repercussões. Segundo, o de ser tocada por aquele que ela amava e adorava desde sempre, passando a ser então por Deus ali, por Deus, tornada grávida. E terceiro, não só tornada grávida, mas grávida do próprio Senhor, Criador e Restaurador da terra. E aí o que é que ela diz? O medo existe? Sim. Os pensamentos acelerados sobre as possíveis implicações socioculturais, espirituais, de vida, de sofrimento. Tadinha. Naquele primeiro momento nem esperava que iria testemunhar a morte daquele que ela gerou. Mas também nem imaginaria que 3 dias depois iria vê-lo ressurreto. Mas aquela menina, com pouca idade, diante da informação dada pelo emissário, ela responde com poucas palavras, no verso 38. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. O que é que a anunciação nos ensina? O que é que a preparação para o Natal nos ensina? O que é que esse tempo do advento nos ensina? A partir do exemplo magistral de Maria, é que a igreja, diante das ações, dos convites, diante dos chamados de Deus, deve portar-se exclusivamente como serva. Sou serva do meu Senhor, sou servo do meu Senhor. Mas eu temo que o tempo, que o comércio,
que uma visão distorcida de felicidade, que uma visão distorcida de consumismo, que uma visão distorcida de vida, de felicidade, de contentamento, de completude, tem tomado conta do nosso coração. E o nosso Deus, na verdade, é como se deixasse de ser o nosso Senhor e passasse a ser o nosso servo, passasse a ser alguém que precisa ouvir o que eu quero fazer, e que eu determino que Ele faça, e que eu digo: Senhor, tem que fazer isso para mim, porque eu vou ser feliz se o Senhor fizer isso, eu vou ser feliz se o Senhor me der esse casamento aqui, eu vou ser feliz se o Senhor me der esse emprego daqui, eu vou ser feliz e completo se o Senhor fizer isso, isso e isso na minha vida. Nós temos deturpado a ideia de quem é servo e de quem é Senhor nessa história, e aprendermos com Maria, aprendermos com essa jovem aqui, do alto de todas as suas expectativas e vislumbres. Ela corria o risco de trocar uma bela cerimônia de casamento. Escutem! Ela trocava ali, ela estava trocando a possibilidade de ter uma linda, normal, toda cheia, sabe, de previsões, uma vida toda muito previsível, gente, por uma gravidez que iria soar, primeiramente, nos ouvidos do próprio noivo, como um ato de desonra a ele, como um ato de desonra aos seus pais, como um ato de desonra à sua história. Eu quero dizer uma coisa para vocês: quando nós somos servos de Deus, nós estamos dispostos a correr riscos. Quando nós somos servos de Deus, nós estamos dispostos, inclusive, a ter a nossa reputação questionada. Quando nós somos servos de Deus e somos movidos pelo Espírito de Cristo a sermos usados para mudar o mundo e abençoar as pessoas, nós corremos riscos. E hoje nós vivemos vidas que correm e fogem de todo tipo de risco. Às vezes a primeira pergunta que nós fazemos quando somos chamados ao serviço cristão é: o que eu vou ganhar com isso? Ou, quando não se é tão egoísta nesse nível, uma pergunta parecida: o que é que eu posso me prejudicar com esse tipo de trabalho? Como a minha vida, a minha reputação pode ser afetada? E se me virem fazendo isso? E se me virem servindo ali? E se me virem fazendo isso ou aquilo? E se me virem abrindo a minha boca para falar da minha fé? E se me virem expressando o meu amor a Cristo no meu trabalho, através da dedicação, do esforço, da excelência? Irmãos, Maria entendeu que era serva do Senhor, e ela foi pronta. Eita, menina corajosa! Foi pronta! Ela não disse: espera aí, deixa eu consultar os astros aqui. Ela não disse: deixa eu pensar, o que é que eu quero disso? Ela não disse: peraí, deixa eu colocar a minha cabeça no lugar. Quando o anjo foi dizendo: olha, você vai ser mãe do Altíssimo, você vai ser mãe do Filho de Deus, você vai ser mãe daquele que vai restaurar o mundo inteiro dos seus pecados. Gente, Maria não foi anunciada que seria mãe do próximo prefeito de Campina Grande, ou de João Pessoa, ou do próximo presidente do Brasil. Maria não foi anunciada que o seu filho seria um grande jogador de futebol do Flamengo. Maria foi anunciada que o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, Senhor dos senhores e Rei dos reis, habitaria em seu ventre maternal. E o que é que nós estamos dizendo para anúncios como esse em nossa vida? O que é que nós estamos dizendo diante de anúncios tão profundamente importantes como esse? Será que queremos ouvir? Será que hoje não é dia de pessoas aqui se verem grávidos ou grávidas de projetos do Espírito Santo para esse novo tempo que Deus quer que você viva? E o que é que você tem dito?
É óbvio, não há aqui, gente, um anjo no sentido de que há um anjo no sentido da sua glória aparecendo, falando com vocês, mas está aqui diante de nós a eterna, profunda, poderosa e transformadora palavra de Deus, que eu estou abrindo e dizendo para você: Deus te anuncia novas coisas. O que você diz para Ele? Deus te anuncia novos desafios. O que é que você diz para Ele? Deus está querendo te anunciar novos projetos, novas realizações, novos mergulhos, novos riscos, novas maneiras de enxergar o que Ele tem para a sua vida. E qual é a sua resposta? A menina disse: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Gente, eu tenho buscado, especialmente no último ano, nas grandes mudanças que os irmãos têm testemunhado acontecer, em termos de posicionamento social, em termos de posicionamento profissional. E pessoas me perguntam tantas coisas, todas as horas. Pastor, quando é que você volta? Pastor, quando é que você vai? Pastor, você vai ser isso? Você vai deixar de ser isso? Pastor, você vai fazer aquilo? Você vai deixar de fazer aquilo? Olha só, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem duas coisas que me encantam na palavra de Maria diante da Anunciação. Ela diz... primeiro que é serva, portanto o servo obedece. E Deus quer que você obedeça o que Ele tem para fazer na sua vida, quer isso seja cômodo, quer isso seja incômodo. E uma outra coisa que ela diz que me encanta e que eu trago para as minhas decisões hoje, eu tenho dito ao Senhor assim: Senhor, que aconteça comigo, conforme a Tua palavra. Porque eu não sei. Eu não sei. As grandes revoluções positivas que Deus quer fazer na terra serão precedidas da coragem de homens e mulheres que olhem para o Senhor e tenham a coragem de dizer: seja feito comigo, aconteça comigo, conforme a Tua palavra. Você está com coragem de dizer isso? Dizer assim: eu quero conforme a Tua palavra. Não. Eu tenho medo. Eu tenho medo de dar passos, eu tenho medo de enfrentar, eu tenho medo de ser autêntico com a minha fé, eu tenho medo. E Deus está dizendo para nós, usando uma menina como exemplo. Porque aquele velho do Moisés bateu pino. Depois ele foi de todo jeito, né? Deu meio que empurrou. Tipo, ou tu vai ou tu morre. Ou tu vai ou eu te consumo. E Deus usa aqui a mãe de Jesus, a jovem Maria, para nos mostrar uma coisa muito clara. A prontidão na resposta. Olha só, eu sou a serva, pequenininha, sou de Nazaré. Eu não tenho pais ricos, eu não tenho títulos, eu sou de uma cidade de onde dizem que nada de bom poderá vir. Eu sou pobre, Senhor anjo. Eu não tenho experiência, Senhor anjo. Eu tenho medos, Senhor anjo. Mas que aconteça comigo, conforme a Tua palavra. Porque se Deus está dizendo que vai fazer isso comigo, isso não só vai acontecer, mas Ele vai me dar toda a graça necessária para que isso aconteça. E eu cumpra o meu papel de serva.
Natal nos remete a essa perspectiva, igreja. Natal nos remete sim a essa perspectiva. Há um chamado, há um anúncio. De alguma maneira nós temos que engravidar da boa nova. Temos que engravidar no sentido de sermos portadores. Na verdade, a palavra Theotokos, mãe de Deus, tem um sentido de portadora de Deus. Maria passa a portar a verdade em si, não sendo ela própria a verdade, mas a portadora da verdade. Alguém que carregou dentro de si a verdade. Alguém que deu à luz a verdade. E de uma certa maneira, Deus convida cada cristão na face da terra a ser essa luz, a dar essa luz. Não ser a luz em si, mas o portador da luz. O portador de Deus. É isso que Deus quer, que a gente seja o portador dele, que a gente abra os nossos olhos e ouvidos e bocas, e que a gente abra o nosso coração para ser isso, para ser Natal na vida das pessoas, para fazer com que toda essa experiência meramente mercadológica, meramente consumista, se transforme, gente, em algo vivo, em vida, na vida das pessoas. Que o nosso Natal seja mais feliz, à medida em que, carregando Cristo no nosso coração, na nossa vida, deixando que Ele venha e seja e faça morada em nós, a gente possa abrir a boca, a vida, os olhos, as mãos e os braços e dizer: aqui estou, Senhor. Aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu quero fazer conforme a tua palavra. Eu quero ir aonde a tua palavra me manda ir. Eu quero obedecer a tua voz. Eu não quero ouvir as vozes inúteis dos meus próprios pensamentos e desejos. Eu quero ouvir a tua voz. Corro riscos. Sou pequeno. Sou pequena. Tenho medo. Não sei exatamente o que vai acontecer comigo. Não sabia aquela pequena Maria. Mas ela foi. Ela foi recebendo a comissão com alegria. Ao visitar Isabel na sequência do capítulo 1 de Lucas. Ao chegar na casa de sua prima, aqui na sequência do capítulo 1, verso 41, a Bíblia diz: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê que estava no ventre dela, e ela ficou cheia do Espírito Santo. João Batista, o priminho, se agita com a presença de Maria e de Jesus no seu ventre, e em alta voz ela exclama: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Depois que ela realizou tudo aquilo na mente, depois que as coisas começaram a se encaixar, que ela viu ali Isabel grávida, uma estéril, uma prima estéril, que certamente ela acompanhou durante muitos anos, e o seu desejo de engravidar, quando ela vê aquilo realmente se cumprindo, e quando ela realiza, quando a ficha cai. Quando a ficha cai em Maria, ela elabora o cântico, o Magnificar de Maria, que está também aqui em Lucas capítulo 1, e eu gostaria que você lesse comigo o que tem a missão de todo homem, toda mulher de Deus, que se renova e precisa se renovar nesses tempos natalícios, esses tempos do Natal.
Então disse Maria, que é o cântico de Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria entendia que precisava de um Salvador também. A mãe é salva pelo próprio filho que gerou. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante. Isso aqui é promessa, viu, de Deus, irmãos. E não tem nenhuma igreja no mundo que possa apagar essa promessa que é feita no cântico de Maria. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A igreja do Senhor, em muitos dos seus segmentos, precisa resgatar o respeito, a honra e a dignidade a Maria, mãe de Jesus. Não é a Salvadora, não morreu na cruz por mim, reconheceu a necessidade de um Salvador, mas compreendeu que a obra de Cristo na sua vida, a obra de Deus em sua vida, a fez bem-aventurada por todas as gerações. Todas as gerações olharão para trás. E nós estamos aqui no ano 2019, ressaltando a bem-aventurança dela, que deve servir de exemplo para as nossas respostas ao chamado de Deus. Pois o poderoso fez, verso 49, grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome, as suas misericórdias estendem-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Aqui Maria vai contar um pouco da história da salvação. A promessa de Deus feita a Abraão, a Isaac, a Jacó, e que aqui entra em processo de cumprimento final. A promessa de redenção feita a um povo, agora está prestes a se estender por todos os povos da terra. E Maria é ali, alguém que Deus usa de maneira sobrenatural para trazer ao mundo esta luz. Irmãos, eu quero concluir a mensagem de hoje fazendo alguns convites para você. Primeiro, eu te convido a ressignificar o Natal em sua vida, a simplificá-lo, a torná-lo mais poderoso, mais marcante. Eu convido você a ressignificar o seu chamado, a entender que vida com Deus não é um convite ao shopping center. Vida com Deus não é um convite, gente, a uma loja virtual, onde você está ali com um cartãozinho da fé, comprando tudo aquilo que você deseja, adquirindo tudo aquilo que lhe faz bem, em busca de seu eterno bem-estar. Não! Natal é chamado. Natal é revelação de Deus a quem é pequeno. Natal é a revelação de Deus a quem não pode suprir-se, a quem não tem condição de gerir-se, a quem não tem condição mínima de garantir
os efeitos dos seus esforços. Natal é Deus dizendo assim: meu filho e minha filha, eu sei que você é pequeno, mas eu sou grande. Meu filho e minha filha, eu sei que você não pode, mas eu posso. Meu filho e minha filha, eu sei que você tem medo, mas eu te dou coragem. Meu filho e minha filha, eu sei que você está se arrastando e cansado, sou eu que te esforço, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento e pego na tua mão direita e digo: não temas. Meu filho, eu sei que são muitas pressões para que você perca o foco do que realmente interessa, mas olhe para mim, olhe para o alvo, faça como Maria, não se deixe conduzir pelas circunstâncias difíceis que estavam em torno de toda aquela decisão. Eu que te convido para a missão, sou o mesmo que te sustento no meio dela. Eu que te convido para a missão, sou o mesmo que pego na tua mão no meio do caminho. Eu que te convido para a missão, sou aquele que enxuga as tuas lágrimas. Eu que te convido para a missão, sou aquele que vai te levar até o fim, porque quando eu ajo, ninguém é capaz de impedir. Louvado seja o nome do Senhor, pelos séculos dos séculos, para todo sempre, glorificado seja o nome do Senhor. Dê um brado de louvor ao Rei dos Reis, dê um brado de louvor ao Senhor dos Senhores. Glória e honra e majestade estão diante dele. Oh, glória a Deus. Amém, igreja, amém. Meditem nesse texto, meditem neste evangelho, nos desafios dessa menina, que são os desafios que Deus espera também para a sua igreja.